Bom dia, turma 902. Vamos para a aula de segunda-feira, dia 6 de julho, mais uma apresentação de ciências, professor Estela. Vamos falar hoje sobre separação de misturas, que é um processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Lembrando, tá? Lembre-se que a mistura é uma combinação de duas ou mais substâncias e ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Eu nem vou entrar em detalhes sobre explicação de homogênea e heterogênea, porque eu tenho certeza que vocês sabem diferenciar uma da outra, correto? Lembrando só que o homogêneo você não consegue diferenciar quais são as substâncias, e a heterogênea você consegue diferenciar, tá? Qual é a mistura que há ali, quais substâncias que tem nessa mistura. Para realizar a separação de misturas, é necessário aplicar algumas técnicas ou métodos especiais para cada caso. E são essas técnicas, esses métodos que nós vamos estudar hoje. Separação dos componentes de misturas heterogêneas, tá? São aquelas que você consegue diferenciar visualmente. Vamos lá, primeiro vamos falar sobre catação. Ela é aquela que nós utilizamos as mãos ou um instrumento, como pinça, um pegador ou etc., para pegar, catar um sólido na mistura e baseia-se na diferença de cor e tamanho dos componentes. Um exemplo de mistura para aplicá-la é de feijão e pedras, como temos no exemplo ao lado, né? O rapaz aqui, uma moça, não sei dizer, está catando com as mãos, separando ali dos grãos, né, das pedras, por catação. O outro processo que nós temos é levigação. Ela utiliza a força da água para separar os componentes menos densos de uma mistura formada por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicá-la é ouro e cascalho. E aí nós temos na imagem a levigação, onde um garimpeiro ele utiliza muito essa técnica. Ele coloca nesse recipiente uma quantidade de terra, né, desse rio, e ali ele vai lavando com a água corrente. E aquilo que é menos denso vai embora com a água, no caso das pedras. E o que é mais denso, que no caso o ouro, fica no fundo do recipiente. Isso é chamado de levigação. Outro é ventilação, que é aquele que utiliza a força do vento para separar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos. Um exemplo da mistura para aplicá-la são os grãos de amendoim e suas cascas. Por exemplo, nessa imagem aí, ó, nós vemos uma senhora com alguns grãos e casca nessa peneira, pode dizer assim. Ela vai sacudindo, vai jogando para o alto e o próprio vento vai jogando, levando essas cascas para longe. Exemplo da ventilação. Um outro exemplo de separação de heterogêneo é a flotação, que é o método no qual um líquido que não é capaz de dissolver nenhum dos componentes da mistura é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, ou um sólido e um líquido, para separá-los pela diferença de densidade. Um exemplo de mistura para aplicá-la é a areia e o óleo. Aí nós temos a flocação, né? Nós temos aqui um recipiente com areia e serragem. Para eu poder separar essa areia da serragem, o que eu faço? Eu vou adicionar água a essa mistura. E essa água vai fazer com que aquilo que é menos denso, ele suba, ele flutue, né? E vai fazer a separação. Isso nós chamamos de flotação, porque o que é mais denso vai ficar no fundo do recipiente. O próximo é a dissolução fracionada. É o método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por sólidos para dissolver um deles. Um exemplo de mistura para aplicá-la é a areia e o cloreto de sódio de cozinha. Aí nós temos a imagem, um beck que mostra o aspecto visual após a adição da água à mistura. Se eu tenho areia e cloreto de sódio, tá?
Como que eu vou separar a areia do cloreto de sódio? São dois sólidos misturados. Como que eu faço? Eu vou dissolver, fazer a dissolução fracionada. Eu vou acrescentar água a essa substância e quando eu fizer a separação ali, ó, homogênea, vai ficar tudo separadinho. O óleo, a água com o sal, porque o sal vai dissolver na água, e ali vai ficar a areia no fundo. E eu faço a separação dessa mistura. Aí embaixo nós temos a separação magnética. Ela é utilizada através de um ímã para separar um metal presente em uma mistura formada por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicá-la é a limalha de ferro e areia. Aí nós temos embaixo uma máquina com um eletroímã para recolhimento de detritos metálicos em depósito de lixo, né? Lá na separação que eu falei acima, pode usar um ímã para separar a limalha de ferro, que é a raspa de ferro, de uma areia. Seria, no caso, um ímã menor. No caso aí, como é algo muito grande, foi preciso usar essa máquina com eletroímã. Decantação é utilizada em misturas formadas por dois líquidos, ou um sólido e um líquido. A mistura é deixada em repouso para que o componente mais denso desça para o fundo do recipiente e o menos denso posicione-se sobre o outro componente. Um exemplo de mistura para aplicá-la é a água e gelo, tá? Porque o gelo seria menos denso e ficaria na parte de cima da água. Mas aqui nós temos, aqui também no laboratório, esse exemplo, que está aí na imagem. Ao abrir uma torneira, essa torneirinha que está nessa imagem aí, desse equipamento, localizada na parte inferior do funil, é possível obter o líquido mais denso da mistura, que pela ação da gravidade ficou depositada no fundo do funil. Então, o líquido menos denso ficou em parte de baixo. Se eu abro essa torneira, eu consigo escorrer pela ação da gravidade todo esse líquido menos denso. E eu faço separação dos dois elementos, das suas duas substâncias. Outro método que nós temos é o método de centrifugação. É um método muito usado em equipamento de hospitalar, em laboratório de análise clínica. Utiliza um equipamento chamado de centrífuga para aumentar a velocidade da decantação. Um exemplo de mistura para aplicá-la é o sangue. A centrífuga utilizada em um laboratório que analisa amostras de sangue. O que acontece nessas amostras de sangue? Tem sangue ali nos tubos de ensaio. Essa centrífuga, ela começa a girar com uma velocidade muito intensa. E essa velocidade faz com que todo o material sólido, porque no sangue nós temos elementos sólidos também, eles fiquem depositados tudo no fundo do tubo de ensaio, tá? Isso nós chamamos de centrifugação. Temos a filtragem simples, a filtração simples, que é utilizada em misturas que apresentam um sólido não dissolvido em um líquido. Quando essa mistura é colocada em um filtro, o líquido atravessa o filtro e o sólido fica retido. Um exemplo de mistura para aplicá-la é água e areia. Nós temos a imagem ao lado, né? Além da água e a areia, nós utilizamos muito essa filtração simples para fazermos o nosso café em casa, né? Temos aí na imagem uma mistura de água e areia, um filtro de papel e o funil para filtrar. Aí nós depositamos esse resíduo sólido de filtragem, né? Esse resíduo de água e areia, o resíduo sólido fica retido no filtro e o líquido passa para o recipiente embaixo. Peneiração é usada para separar sólido de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separados dos maiores. É muito usado em construção para separar areia de cascalho e na cozinha quando se quer separar impurezas na farinha de trigo. Sem precisa nem de explicação, né, queridos? É algo que a gente conhece muito bem e a imagem aí descreve muito bem esta situação. Evaporação, ela é usada para separação de misturas homogêneas constituídas de um componente sólido
e o outro líquido. A evaporação é usada para separar misturas quando apenas a fase sólida é de interesse. O sal de cozinha ele é extraído da água do mar por evaporação. A água do mar é represada em grandes tanques de pequena profundidade, construídos na areia, chamados de salinas. Sobre a ação do sol, os seus ventos e águas do mar represada nas salinas sofre a evaporação e o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo do tanque. É muito interessante, né? Porque o sal de cozinha que nós utilizamos, ele vem do mar. Dessa maneira, dessa técnica aí, como está embaixo. É represado em pequenos tanques rasos a água do mar, ali deixa evaporar com a ação do sol e vai ficando ali depositado todo o sal que estava nesta água. Separação dos componentes de misturas homogêneas. Nós temos duas técnicas, tá? Para separação de misturas homogêneas. A primeira é a destilação simples. Serve para separar sólidos em líquidos, como o sal dissolvido na água. Seu princípio de funcionamento se baseia no fato de um líquido evaporar e um soluto não. Em laboratório, a aparelhagem que se utiliza está esquematizada aqui embaixo, que isso aqui se chama um destilador, que só é utilizado em laboratórios, tá? Ali nós temos a entrada do gás, onde tem um bico de Bunsen, fica ligado, aquecendo ali o frasco, a tela de proteção, e onde tem um frasco com líquido a ser evaporado, né? Vai na destilação. Temos um termômetro para controlar a temperatura. Essa água que está ali, como por exemplo, vamos falar um sal com água, a água ela evapora, ali tem a saída de resfriamento, porque naquela tubulação ali a água se condensa, né? Ali está um condensador, vai se resfriando, vai se condensar. Tem uma entrada de ar para resfriar esse condensador, para poder essa água condensar ali com facilidade, a água que evaporou. E ali o Erlenmeyer, onde vai um recipiente que vai agregar, que vai receber todo o líquido escorrido. E o sal vai ficar lá no primeiro frasco, porque é a parte sólida. Nós temos a destilação fracionada, que é um pouquinho mais complicado do que a destilação simples. Nesse caso, a separação ocorre em misturas de dois líquidos miscíveis, porém com pontos de ebulição diferentes. Seus pontos de ebulição não podem ser muito próximos. O esquema é bem parecido com o anterior, porém com detalhes diferentes. A presença da coluna de fracionamento. Nela, o líquido que for menos denso, volátil, vai se condensar e voltar para o balão de fundo redondo, e o maior volátil irá ultrapassá-la e irá se liquefazer no condensador, sendo coletado em um outro frasco. Então aí são duas destilações diferentes, a gente pode dizer assim, porque eles têm pontos de ebulição diferentes, mas para separar tem que ser um ponto de ebulições bem diferentes, bem longe do outro, para poder dar tempo do mais volátil condensar ali no recipiente. E aí está a figura da imagem desse destilador complexo fracionado que somente é usado em laboratórios. Para você fazer em casa, me perdoe. Atividade rever e aplicar do livro da página 152. Responda no seu caderno. Chega por hoje? Então até a próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.